Olá, está começando mais um Yungo Conecta, podcast que dá voz às empresas e às pessoas. Meu nome é Cristiano Icari, sou o CEO da Yungo. Estamos no estúdio da Rolê Filmes, que nos cede gentilmente esse espaço para desenvolvimento do nosso conteúdo. E quero aqui agradecer o nosso patrocinador, Diretalog, empresa de transporte altamente confiável e reconhecida pelos seus clientes, fornecedores e colaboradores. Estamos aqui hoje na presença do nosso amigo Heitor Barbosa, sócio fundador da Rift Sistemas. O tema, transformação digital, tema amplo, e eu fiz questão de começar esse tema que vai fazer parte de uma série de novos conteúdos com um dos setores mais conservadores e tradicionais no país, cartórios. Tá certo? Seja bem-vindo, Heitor. Certíssimo. Obrigado, Cris, aí pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, Diretalog, aí por proporcionar essa estrutura. Muito legal estar aqui. A Diretalog também trabalha com os cartórios, sente no dia a dia É verdade, ele toda a transformação acontecendo. É bem legal. Nós fazemos uma parceria bem interessante aí. Eu pensei que a Diretalog só fazia transporte de pequenos volumes. Eles também atuam... Foi onde nós nos conhecemos, onde nós fizemos os primeiros projetos juntos. A Diretalog trabalha com intimação para cartório. Ela entrega a intimação. Estamos falando de transformação digital, mas os cartórios ainda precisam levar a cartinha lá na sua casa. E isso é efetivo, isso tem seu valor. E nós estamos transformando isso também com aplicativo, com software de gestão de rota, entrega, entregador, aplicativo para saber onde o intimador está no momento que está fazendo aquela entrega, se entregou o que tinha que entregar, se está na rota certa. Tal. Tudo isso é custo, né? Tudo isso é custo. Legal. Assim, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Nós vamos falar de cartórios no segmento, mas você falou de cartinha, né? Recentemente a gente contratou uma especialista na área de treinamento de vendas e a gente discutindo estratégias. Você vê, nós estamos aqui gerando hoje um conteúdo para o YouTube, né? Estou falando de um podcast, né? Que o brasileiro escuta muito. E ela pediu algumas sugestões de estratégias de vendas, né? A gente está muito ligado a vendas, né? Não tem como se desprender disso. E ela nos sugeriu uma da mala direta, cara. Você falou da efetividade da entrega lá, né? Do protesto, né? Físico. E a especialista em vendas falou assim, tudo bem que vocês fazem lá ads, conteúdo para geração de tráfego orgânico, mas ela falou, o inesperado hoje em dia é mandar mala direta. Ela falou, isso chega na mão do decisor. Maluco, né? Chega e tem seu peso, é impressionante mesmo. Então nós não temos, assim, nós temos essa fluidez do digital, assim, né? Nós estamos chegando num momento de equilíbrio, de entender, né? Em onde se aplica cada ferramenta e a efetividade do canal utilizado, né? Perfeito. E tem alguns públicos que eu acho que talvez você vai acessar mais por uma carta mais formal, uma mala, do que a diversidade da tecnologia, das redes sociais e tal. O equilíbrio, então, né? Agradeço aí a Diretalog e agradeço muito você. Obrigado pelo convite. Eu estava ansioso porque é um tema que eu não domino. Eu domino. Eu sou usuário de cartório. Desde quando a gente nasce, a gente é usuário de cartório. Nós somos. E até quando morre, né? Tá na vida de todo mundo. Exatamente, né? E assim, né? Quando eu tenho umas experiências, quando a gente é criança, a gente não tem paciência. E lá no passado, muito mais ainda a gente utilizava cartório. Sim. Quando minha mãe falava que ia para cartório, eu já não, né? Já era. Com 10 Perdi anos, o dia. que eu vou ficar? Hoje a criança fica no celular, no tablet, né? Sim. Mas eu peguei muita fila, né? Morava próximo ao centro de São Paulo. Sim. Né? Aqueles cartórios são bem cheios ainda. Cheios, gigantes. Tem cartório hoje que está investindo até em brinquedoteca, em área de convívio, em área de café. Olha isso. Tem um cartório, fui fazer um trabalho num cartório em Guarulhos, segundo o registro de imóveis. Você entra no cartório, primeiro ele tem uma recepção quase que de um hotel, com acabamento em madeira, sofá, sabe? Não é bancão de madeira largada, é lugar legal para você sentar, televisão, Wi-Fi. E aí me surpreendeu, de um lado um canto do café ali, com máquina de café, várias opções de café, e do lado uma brinquedoteca, cara, para as criançadas lá brincando, desenhando, interagindo com o que ele deixou lá. Ou Quer seja, dizer, uma espera super agradável, como se fosse uma clínica médica, alguma coisa assim. Ou seja, meu filho não vai ter esse sentimento que eu tenho de cartório. Com certeza não. Minha filha provavelmente nem vai mais no cartório, vai ser tudo online. Sim. Né? E o que tem... Bom, estamos falando de transformação.
que fator que impulsiona o cartório a entender que ele é um prestador de serviço diferente do passado, Sim. que ele precisa dar conforto, agilidade, bem-estar, que a pessoa tenha interesse de ir até ele. Sim. Que... Eu acho que primeiro, Cris, o que a gente precisa pontuar é a importância do cartório. Quando os amigos sabem que eu tenho empresa de sistema, que legal. Para cartório. Para cartório? Como assim, né? Já põe uma taxa na... Ixi, vai acabar a empresa dele, coitado, né? Cartório, tal, sistema, cartório, isso, né? Tecnologia. Eu vivo isso, né? Você também sente essa dor. Quando eu falo que eu trabalho com telefonia fixa, né? É para empresas. Sim. É uma outra esfera, outra esfera de atuação. Na minha casa não tem mais telefone. Exatamente. Eu vivo, né? Dentro de cada setor aí, cada um vive muito parecido. É exatamente isso. Pô, mas cartório vai acabar. E eu ouço isso. Comecei a trabalhar com cartório, eu tinha 16 para 17 anos. Depois eu vou falar um pouco mais, mas... Não, já vamos misturar o histórico profissional aí também. Vamos. Cartório tá na minha história desde os meus 8 anos de idade. Meu pai tinha eu sou de Campinas, assim, Campinas. Meu pai trabalhava na CPFL, tinha um bom cargo e tal. E aí quis empreender no interior. Quis abrir uma loja e tal, com a família. E nós fomos e deu muito errado. Não deu certo. Tinha uma carreira lá de concurso e tal. De repente vai virar empreendedor. Outro jogo, né? É outra coisa. Deu muito errado. Nos vimos lá no interior com bastante dificuldade. Assim, passamos dificuldade financeira assim, absurda. De quase faltar comida, assim, receber ajuda de família, de amigos, vizinhos. E meu pai começou, guerreiro, né? Começou a trabalhar em várias frentes. Tinha a loja ainda, tentava manter a loja. Foi fazer um curso de auxiliar de enfermagem para trabalhar num hospital que tinha na cidade. Só tinha um hospital na cidade, era Guaratinguetá. Ele trabalhava à noite, final de semana a loja. E eu não sei exatamente por onde ele chegou no cartório e começou a trabalhar no cartório. Caramba. E aí ele trabalhava de dia no cartório como auxiliar, à noite como enfermeiro, final de semana tentando fazer a loja dar certo. Quando ele dormia? Não sei, não lembro. Eu sei que eu vejo foto da época, meu pai não existia, assim, né? E eu lembro bem que quando entrou cartório na nossa família, nós tivemos acesso, por exemplo, a fazer a primeira compra do mês. Que na minha memória não tinha isso. De ir nem era em Guaratinguetá, a gente ia até São José dos Campos. Sim. Meu pai tinha um chevetinho. E aí eu lembro de, puxa, chegando em casa com a primeira compra do mês, assim. Alegria, né? Então, o cartório me remete a isso. Me remete, puxa, mudou a minha vida, mudou a minha família, trouxe um mínimo de dignidade, de sustento. 8 anos, eu tinha, acho que uns 8 anos, isso aí, por aí. Você vê que o olhar, a vida é muito louca, né? Eu tava falando que nessa faixa etária, cartório para a minha pessoa, que ia lá com minha mãe pegar um documento, era um negócio, para você era a luz. Exatamente. Nossa. Já mudou completamente. Aí eu lembro que aí meu pai já saiu do hospital, porque ele começou, né, guerreiro, começou a se dedicar no cartório, cresceu um pouco. A loja já tinha ido embora, entregou. E aí o cartório começou a trazer um crescimento. Sim. Lógico, ainda com bastante dificuldade, uma situação bem humilde. Mas nos deu a condição de ter a compra do mês, de começar a ter uma casa estável, reformar a casa que a gente morava. Isso tudo lá no Vale? Lá em Guaratinguetá. Tá. Trocar o chevetinho e pôr uns chevetinhos mais completos e tal, né? E aí meu pai começou a crescer lá dentro, virar escrevente, que é um cargo importante dentro de um cartório. E a família toda dos meus pais são de Guarulhos, e meu pai, numas férias, veio e conversou com o pessoal de Guarulhos e acabou vindo para Guarulhos. Cartório também? Também cartório e crescendo. E lá em Guaratinguetá, o tabelião, um senhor já faleceu e tal, era bem família, então ele fazia festa com a turma e tal. Então o cartório começou a se misturar com a história da minha família. Então os amigos do cartório estavam na minha casa. Final de semana eu ia para passeios, para atividades sociais com os amigos do meu pai do cartório. Só ouvindo as histórias. Então sempre cartório, e isso sempre esteve presente na minha vida. Cartório para mim nunca foi um negócio burocrático, cinzento, né? Você dava no meio, né? Você estava lá dentro. Né? Serviu para mudar a minha vida, né? Então, e aí viemos para Guarulhos, até porque meu pai, por essa visão guerreira, entendia. Eu tenho mais um irmão, né? Somos em 2. Entendia que no interior nós não teríamos muita possibilidade de trabalho. Guaratinguetá
Era uma cidade pequena, né? Agora o Vale está se desenvolvendo bem, principalmente São José dos Campos ali, né? E também tinha toda a família em Guarulhos. Viemos para cá e ele começou a se desenvolver mais no cartório em Guarulhos. Ele chegou a se aposentar na área do Ele cartório? não chegou a se aposentar. Chegou a se aposentar na área. Chegou a se aposentar na área. Na reta final, antes da aposentadoria final, ele trabalhou com outras coisas, mas se aposentou. Mas é aposentado e trabalha até hoje. Meu pai não consegue parar. Não pode parar, né? E aí em Guarulhos, comecei com tecnologia, né? Colégio na época, colégio técnico. Eu lembro que quando eu fui... Processamento de dados? Processamento de dados. Tá. E eu lembro que até meu pai falou, puxa, você precisa fazer um colegial técnico, não dá para ser só estudar. Aí eu entrei no colegial técnico, processamento de dados, porque na época de cartório, eu lembrava que não tinha máquina de escrever, e aí chegou o primeiro computador, e eu vi lá no cartório o computador, falei, caramba... Parecia uma máquina da NASA. Que é isso? O que isso faz, né? Que loucura e tal. E aí entrei nessa área, nunca trabalhei com outra coisa, colégio de formação e processamento de dados. Aí fiz vários estágios, fiz estágio num projeto da USP que dava aula para professoras da magistratura. Isso em 2000 e... Isso nos anos 2000, cara. 2000, 2001. A USP... Logo após a abertura do mercado telecom aqui no Brasil. A USP, a PUC e a Unesp se juntaram com o governo do estado de São Paulo e fizeram um programa de educação à distância para as professoras que davam aula ali no ensino infantil. Reciclando, porque elas tinham magistério, né? Elas eram formadas em magistério. Esse é um dos grandes problemas da parte educacional, né? A formação, dos professores aí. E aí eu lembro estagiário fazendo o colégio técnico e cuidando já de equipamento de teleconferência, de computadores para essas professoras poderem fazer suas provas e tal. E era uma coisa maluca, né? Professoras com 50, 60 anos de idade, já talvez até indo para a reta final das suas carreiras. Tendo que romper. Assistindo teleconferência nos anos 2000, assim. Eu lembro que eram uns equipamentos gigantescos, porque a gente estava no estúdio com câmeras reduzidas e super potentes. TV de tubo recebendo a transmissão. Sim. E aí fui para outros estágios, até que um dia meu pai me indicou numa empresa que já prestava serviço para cartório. E aí eu comecei na área de cartórios, mas sempre com tecnologia, nunca trabalhei com outra coisa. Assim. A Rift, né, é muito focada em sistemas, embora vocês tenham várias verticais, né? Sim. Mas o principal produto é software. Nosso carro-chefe é software. Carro-chefe é software. E você, qual que é a sua área de desenvolvimento? Em que momento da sua vida você caiu para a área de desenvolvimento? Eu nunca desenvolvi no sentido mais... Escrever código. Nunca fiz isso. Nunca bateu na minha... aptidão isso. E a modelagem? Sempre gostei de fazer análise de requisitos, de negócios, sempre gostei de visitar o cliente, entender, dar suporte, implantar o sistema, fazer treinamento, até por essas experiências de estagiário. Eu lembro de uma professora que chegava no laboratório, apertava o negocinho de CD do computador e punha o café, porque ela achava que servia para isso. Então a gente ensinava as professoras a usar um computador. Uma vez eu falei, pessoal, põe o mouse no meio da tela. Uma professora foi lá e pôs o mouse no meio da tela. Eu cheguei a ver isso. E então isso me ajudou a treinar, entender o usuário, né? A entender o usuário, a dar treinamento. Então essa sempre foi a minha habilidade maior em tecnologia. Entender a tecnologia, entender o que o usuário precisava e levar para o pessoal de desenvolvimento. A Rift hoje, ela... Como é que você define a Rift? Ela surgiu... Você é o único sócio? Quantos sócios são? Não, nós somos em 2 sócios executivos, mas nós temos investidores. Eu sempre trabalhei no mercado, tínhamos aí quase 20 anos de mercado. Trabalhei em cartório também, além dos meus pais trabalham em cartório. Eu trabalhei em cartório. Teve a vivência lá. Trabalhei em empresa de tecnologia, trabalhei em cartório, depois fui trabalhar em outras empresas de tecnologia do mercado, atendimento e tal. Voltei para o mercado de cartório. O meu sócio Ricardo também, sempre trabalhando com desenvolvimento de sistemas, trabalhou em todas as áreas, suporte, implantação. Ele toca hoje lá dentro da Rift qual área? Ele é o líder do desenvolvimento, ele é o desenvolvedor-chefe, é o arquiteto e tal, e adora desenvolver. Eu até não sei como ele conseguiu isso, porque ele tem 5 filhos, eu não sei em qual momento da vida dele difícil, que ele conseguiu se dedicar, a gente estava falando de foco. Silenciamente conseguir, né? Ele tem um foco absurdo, assim. Uma pessoa que você fala com ele 5 minutos depois que você parou, você já não consegue falar mais com ele. Você tem que cutucar para ele voltar ao mundo, assim. É uma catarse ali. Um hiperfoco. E você hoje é o porta para fora? É você que eu sou relações públicas aí. Exatamente.
Nós começamos na Rift desse jeito. Você estava perguntando dos sócios. Nós saímos, a empresa que a gente trabalhava passou por uma reestruturação. Saíram várias pessoas, né, que inclusive abriram várias empresas no mercado. E o Ricardo, meu amigo há muito tempo, falou, poxa, ó, tô num projeto e eu preciso de um cara, de um comercial, de um porta para fora. E eu tinha acabado de terminar um MBA na FGV, que mudou bastante minha mente, saiu da área técnica para pensar em empresa. Business mesmo, né? Gestão estratégica, assim, isso estava fervilhando. E eu tive a oportunidade de estudar na FGV, ao mesmo tempo que eu fiz uma especialização na Fundação Dom Cabral. Tá. Então foram 2 anos que FGV e Dom Cabral enchendo minha cabeça de conteúdo sobre negócio, estratégia. Isso é uma coisa que eu gosto pra caramba. E ele já estava com um projeto na mão, já tinha investidores para isso, mas precisava fechar a coisa, né? Tá. E aí ele me chamou, e aí eu comecei a ajudar a desenvolver o plano de negócios, a fazer a estratégia mesmo e tal. Desenhamos um plano de negócios para 5 anos. Isso foi finalzinho de 17 para começo de 2018. Cara, vocês têm mais... 5 anos. Nossa empresa é de 17, né? Também, né? Então... Parece que teve alguma coisa no mundo aí. Em 2017. Alguma coisa, cara. Eu tenho vários amigos também. É uma data... Tiveram rupturas em 2017 e tiveram que correr atrás. Sim. E era pela sobrevivência. Sim. Fiz o plano de negócios, captamos investimento no modelo de investimento anjo, startup mesmo, e começamos a Rift como uma startup. A Rift já era um CNPJ do mercado, já tinha... que seria um terceiro sócio executivo com a gente, que já trabalhava com infra, né? Servidores, backup e tal. E já existia a empresa Rift. Aí nós compramos o CNPJ, compramos aquela carteira, que era bem pequenininha, e transformamos para software. Mas era site, na verdade. A gente começou com site. A proposta era ofertar para o cartório de protesto, né, que é o foco da Rift, sites que trouxessem serviços online para o cartório, trouxesse retorno, mas trouxesse também para a sociedade a integração com o cartório, né? O cartório de protesto, ele se coloca muito do lado das empresas, assim. Sim. É um ótimo agente de cobrança. Mas você não acessa ele fácil. Sim. Não acessa ele fácil. De fora o pessoal acha ele penso a empresa, né? É pesado. E mesma coisa, como é atuar... Bom, primeiro assim, qual o significado de Rift? Qual que é a ideia do nome? Rift vem do Vale do Rift na África. Tá. Que é uma fenda que está aumentando. E por onde ela está passando, ela está causando diversidade, ela está gerando diversidade de fauna e flora. E ela está abrindo um caminho novo para um novo oceano. Então, a pontinha da África ali, o chifre, ele vai se desprender mesmo, vai se soltar e vai ter um novo oceano ali. Que legal. Então, é um caminho novo, com abundância. Transformação. E uma infinidade de possibilidades, como se fosse um novo oceano. É isso que a gente imaginou. É assim que os cartórios, pelo menos que você se posicionam, que eles queiram... É assim. E é um negócio muito doido, Cris, porque a gente até colocou o slogan da Rift como pergunte para nós. O meio de cartório é um meio muito fechado, né? Você acessar um dono de cartório, um tabelião oficial, é algo muito difícil, porque são pessoas que têm que se preservar mesmo, né? Sim. Existem até para manter a confiabilidade dos cartórios, né? O jogo é confiança. Confiança. Né? Hoje, em toda pesquisa que sai, o cartório é a instituição mais confiável do Brasil. Ela é mais que o Correios, que por muitos anos era a instituição mais confiável do Brasil. Sim. Então, quando você ganha a confiança de um dono de cartório ou de um nicho, né? Você precisa manter. E aí você vira uma referência. Então, nós trabalhamos com software, né? Com site para os cartórios. Mas eu já ajudei o cartório a fazer reforma, já indiquei arquiteto, já ajudei o cartório a migrar seus intimadores para a Diretalog, por exemplo. Já ajudei o cartório a escolher um ponto novo, já ajudei o cartório a escolher um restaurante em São Paulo para o dono do cartório vir jantar com a esposa. Então é muito doido isso. Você falou que fez FGV, Dom Cabral, você aprendeu muito de business, negócio, estratégias, planejamento. Como é que o cartório se comporta como uma empresa? Porque você tem um tabelião, né? Sim. Como é que é essa estrutura, né? Isso é uma transformação que está ajudando na transformação digital. Como é que funciona a cartório no Brasil? Até 87, aí os especialistas depois me desculpem se eu usei o ano errado, o cartório era passado de pai para filho, era de geração em geração, era hereditário. Então o dono de cartório que conseguia a concessão de um novo cartório por indicação política e tal, ele poderia passar para o filho, para o sobrinho, para o neto e tal.
Depois de 87, foi instituído o concurso público no Brasil. Acho que foi na Constituinte, né? Na Constituinte. Tá. E aí, por muitos anos ainda, tinha até aquele tabelião não poder mais exercer, né, a sua função por morte, por problema de saúde ou por algum problema administrativo. Ficou-se uns bons anos ainda sem muita mudança, né? Mas dos últimos 10 anos, 20 anos para cá, os concursos estão crescendo. A gente está no 12º concurso para cartório aqui em São Paulo. Disputadíssimo, né? É o mais complexo do Brasil. Ele o mais... todos ele é mais puxado do que um concurso para juiz, para magistratura. Imagina o nível de conhecimento que a pessoa tem. Eu conheço pessoas que fazem parte da banca, fazem parte do desenvolvimento das provas, são pessoas seríssimas, o processo é seríssimo. Acontece tudo dentro do fórum lá, na João Mendes, é muito, muito bacana. Mas o que eu quis dizer com isso? Esse tabelião que recebeu, que herdou o cartório, alguns tinham visão empresarial, sim, outros não, tinham visão de continuidade. Com o concurso... Como no privado, vamos dizer assim, uma empresa familiar. Isso, que é uma transição que pega alguém que não tem aptidão para aquilo Sucessão, né? Quer só manter, não tem aquela inovação, aptidão para o negócio e tal. Com os concursos começaram a entrar pessoas que não... Primeiro, vieram de origens diferentes, né? Sim. Um filho de dono de cartório já tinha acesso a um patrimônio, sim, e tal. Não tinha, às vezes, aquela mesma garra que outros tinham, vindo de concurso, que batalhou tanto para chegar ali, vindo de realidades duras. E aí começou-se a gerir cartório como empresa. Então, tem muitos cartórios que já são totalmente geridos como empresa. Você falou que isso tem 10 anos. Estou falando de mais ou menos. Essa mudança mais forte aconteceu aí nos últimos 20 anos para cá, mas intensificou mesmo nos últimos 10 anos. Assim, né? Na verdade, nos últimos 10, 15 anos, assim, você vê muito essa transformação. E você acha que isso tem a força do concurso de pessoas de outras bolhas invadirem por mérito? Sim. Ou a tecnologia mesmo está compelindo a pessoa a mergulhar? Aqueles momentos da história que várias coisas convergem para uma mudança. O concurso, porque são pessoas que vêm da área do direito, né? São advogados, né? Se você não é advogado, você tem que ter no mínimo 10 anos trabalhando dentro de um cartório para poder se inscrever no concurso. Ou você tem que ser formado em direito, ou tem que ter 10 anos de cartório. E a sociedade, né? A sociedade, esse fenômeno Uber, né? Que tudo mudou, tudo você tem na palma da mão, tudo você tem acesso fácil. Também chegou para os cartórios, né? A sociedade olha para o cartório e fala, e aí, né? Como é que preciso de você? Como é que eu vou assinar um negocinho em casa rapidinho com 3 cliques? Exatamente. Eu não consigo reconhecer uma firma, né? Sim, tem que ir lá e tal. Ou então tem que ir no cartório que cuida do meu imóvel, que é do outro lado da cidade e tal. Então, acho que todos esses fatores se uniram para transformar os cartórios, é o que a gente está vivendo agora. Tabeliães que vivem, oficiais que vivem em cartório como empresa. Inclusive, já tem cartório hoje. Você estava falando de quando você começou lá na sua infância, os cartórios do centro, que eram cartórios em prédios antigos e tal. Ali atrás do fórum da João Mendes eu fui Exatamente. vários, né? Ainda tem muitos lá, mas já tem cartório indo para prédio comercial, escritórios como da minha empresa, da sua empresa. Sim. Tem um cartório em Jundiaí que é referência. Ele tá no prédio mais alto lá de Jundiaí, que é um dos maiores prédios fora de capital do Brasil, um prédio assim fantástico. Ele tem um andar lá super estruturado, com área de lazer de descompressão para os colaboradores. Você entra, você acha que é uma empresa, assim, né? Não acha que é um cartório. Sim. Recepção com café, como eu falei também do cartório de Guarulhos. Em Barueri também temos um cartório assim. Então, a gestão hoje, ela está mais próxima do privado do que de um órgão público. Do passado, né? Que é a visão, por exemplo, tô chegando no meu 50, é a visão que eu tinha Você tá e ainda tenho. Chegando nos 50 agora? A gente faz bastante procedimento, né? Porque empreender não é uma coisa simples, não? Você sabe disso. Ó, eu quero te fazer uma pergunta assim. Eu entendo o seu mercado da Rift de alto nicho. Alto nicho. Né? É bem nichado, né? Diferente do nosso aqui, que a gente, né? Telefonia é universal, a gente tá em vários setores, da saúde, a varejo, né? Alimentício, não importa. Sim. Como é que é desenvolver negócios de nicho específicos, assim? O nosso negócio é nicho do nicho mesmo, assim. Como é se posicionar no nicho, assim? Bom, primeiro, eu acho que trabalho de nicho no privado total, ele já te exige muito esforço para abrir portas, né?
Para nós exige esforço, exige o dobro de qualidade e exige o triplo de confiança. Tudo se baseia em confiança, assim. Então você é a melhor pessoa para falar isso, porque você é o porta para fora, né? Eu sou porta para fora, assim. Você... vou pegar... Primeiro tem o tempo de fechamento, né, Cris? Então nós fizemos, por exemplo, o plano de negócio para 5 anos com um crescimento linear sólido, né? Porque cartório é uma instituição sólida. Sim. Você passa por crises, os cartórios sentem, mas é diferente do que, né, outras empresas. Só que para você conseguir um contrato é árduo. Tem cartórios que eu fiquei 2 anos visitando, o cartório já me conhecia, o cartório já sabia da fama da empresa, da boa fama, do bom atendimento, do bom produto, mas o processo de decisão demorou 2 anos. Imagino. Então, assim, respondendo de forma mais eficiente, não adianta só eu ter o melhor produto, o melhor atendimento. Eu tenho que ser altamente confiável, eu tenho que demonstrar que eu conheço muito do mercado. Tem cartório que a gente chega, isso não é prepotência nem nada disso, que a gente chega conhecendo mais o processo do protesto do que às vezes algumas pessoas que trabalham lá dentro. Tá. Então, o processo de implantação, por exemplo, de um sistema nosso faz com que o cartório evolua o seu processo interno, ele amadureça, ele seja mais eficiente, não só pela ferramenta tecnológica que automatiza muita coisa, mas também pelo conhecimento que nós trazemos na bagagem pelos anos de protesto. Né? Respondi? Respondeu, e eu vou entrar num fator que a transformação digital, na minha visão, ela envolve, ela é 360, Sim. né? E eu acho que a parte de sistemas ela é mais simples. Né? Sim. É o que eu vi, pelo menos é o que eu vivo na prática. Se alguém souber que está sendo diferente, Sim. muito bem, parabéns. Assim, pessoas, né? Pessoas. Como é que é o trabalho de vocês? Assim, você tem lá, você vende o conceito do seu software, mas como é aplicar isso para adaptar as pessoas a essa nova realidade? Quando você fala as pessoas... Os colaboradores de um cartório. Todo Em geral, um ecossistema, colaborador de um né? cartório tem quanto tempo? Também imagino que deve ser pessoas de muito tempo. Sim, isso também é algo que contribuiu para essa imagem do cartório ser algo mais burocrático, porque antigamente eram estatutários, eram pessoas que tinham lá a sua estabilidade. A vida é interessante, né? Com a mesma experiência que eu treinei as professoras lá nos anos 90, 2000, nós treinamos pessoas dentro dos cartórios. Então, eu peguei senhoras, né? Para usar o mesmo exemplo, Para fazer uma... que tinham a mesma dificuldade. Então, assim, é um trabalho árduo de ensinar. Hoje em dia já está um pouco bem mais tranquilo, porque principalmente com a chegada dos smartphones, né? A gente brinca... A pessoa lida com a tecnologia. A pessoa né? lida. Então, o Ricardo, meu sócio, brinca que quando o tabelião está preocupado com a mudança, ele fala, sua equipe tem alguém que sabe usar o Facebook? Ah, não, todo mundo usa. Então vai aprender a usar o nosso sistema. Então Vocês puxam foi com a essa parte de cabeça, UX com certeza, foi com essa cabeça que nós desenvolvemos o sistema para ser fácil para todo mundo, né? Mas há um trabalho grande de treinamento, há um trabalho grande de convencimento para o processo ser otimizado, porque existem processos que vão ser extintos no uso do nosso sistema. Ele não vai existir mais. Às vezes a gente chega em alguma implantação que tem um relatório lá e aí a pessoa fala, puxa, mas não achei no seu sistema esse relatório. E aí a gente pergunta, mas por que você usa esse relatório? Não sei, quando eu cheguei já era necessário imprimir e eu precisava passar. Nem abstrai para tentar entender isso de uma maneira, né? E aí você vai a fundo, não tem mais a necessidade, teve mudança de norma, de procedimento, não precisa mais desse relatório, por isso que a gente não tem, você pode fazer assim, você pode fazer assado. Então é um trabalho de convencimento sempre mostrando o benefício, sempre mostrando a evolução e tal. E você sabe que em outras situações semelhantes a o que você deu como exemplo, a gente já fez isso instalando a nossa aplicação de comunicação lá, e a pessoa parece que ela perde alguém da família dela, Sim. né? Cria um vazio, né? Porque dolorido, porque ela vem treinada, condicionada há tantos anos fazendo aquilo, quando você tira, a pessoa Sim. fica num vazio. É uma coisa muito, assim... Sim. Quantas empresas concorrem com vocês hoje no Brasil? Nesse setor de nicho que você está dizendo? Olha, não tem muitas empresas não, assim. Que eu tenho mapeado efetivamente, tem umas 30 empresas, 40 no máximo. E tem 2 que são muito grandes. Tá. Tem 2, uma inclusive passou por processo de compra por uma empresa canadense. Ou seja, o mercado está começando a chamar a atenção aí, né? Uma empresa que investe em tecnologia em várias
frentes, né, em várias verticais, e comprou algumas empresas, mas temos 40 empresas aí mapeadas. 40 empresas no que Brasil. disputam, até para a audiência, qual é o tamanho do mercado, como é estruturado o mercado de cartórios no Brasil, né? Porque você tem protestos, notas, se puder explicar isso aqui, e como ele é, qual o tamanho, né? Que ordem de grandeza é essa? Bom, nós estamos falando de mais ou menos 16 mil cartórios no Brasil. Isso é algo interessante de nós falarmos, porque eu estava falando da segurança jurídica, né? E falei, resgatando o começo da entrevista, o pessoal fala, pô, você trabalha com cartório? Eu falo, cara, mas você teria coragem de entregar para qualquer um a posse do seu imóvel para garantir que ele é seu? Para um banco que você não conhece o dono, que você não sabe quantos bancos já existiram e morreram ao longo da história. Para o governo, não sei. Quando eu dou o exemplo do registro do imóvel, o cara fala, realmente, eu pego a escritura, saio com a matrícula do meu imóvel registrado, ufa, ele tô sente tranquilo. a segurança. Ele sabe que não vai mudar. Pesquisa na internet, você não vê. Sim. A titularidade do imóvel muda por um erro sistema. Você não vê isso, cara. O cartório é muito sólido, é muito rígido. E ele tem uma capilaridade absurda. A gente tem mais ou menos 5.500 cidades no Brasil. Existem 16 mil cartórios. Cara, a cobertura, assim, dificilmente um município não vai ter um cartório. Difícil, muito difícil. Se ele não tem, ele faz parte de uma comarca que vai ter. Sim. Eu estava participando de um evento em Campos do Jordão há um mês atrás, um evento de cartórios de notas. Eu já vou falar sobre a estrutura. E o Bradesco estava palestrando, porque saiu uma nova possibilidade dos cartórios serem correspondente bancário para facilitar o acesso ao financiamento do imóvel, né? E aí eles estavam comentando que existem muitos lugares que a única forma do Bradesco, por exemplo, chegar é só através do cartório. Sim. Ele não tem uma agência, ele não tem como colocar, ele não tem como chegar lá, mas vai ter um cartório. Mas pensando assim, alguém. Quem é melhor para, né, dar fé num financiamento é o próprio cartório, mais que o banco, né? É fantástico, né? A porta de entrada dos documentos serem o cartório. Claro. E como é que é o cartório no Brasil, Cris? Nós temos 5 especialidades. A primeira é protesto, que é onde nós somos especialistas, a Rift é especialista. É onde vocês nadam de braçada. É onde a gente realmente domina. Trabalhei em cartório de protesto. Minha esposa trabalhou em cartório de protesto, esqueci de falar isso. Nos conhecemos trabalhando juntos num cartório. Já atendi em fila de cartório ali, já zerei fila de caixa. E o cartório de protesto, ele, fazendo uma analogia com o mundo corporativo, ele é uma instituição de cobrança, né? Sim. Pública, que oferece para os apresentantes dos seus títulos a ferramenta de cobrança de forma gratuita, através de um processo super regulamentado, super rígido. Então, se eu estou protestando alguém, eu tenho certeza que essa dívida existe. Diferente, né, por exemplo, das empresas que vão lá e cadastram, negativam você, e nem sabe se você deve mesmo ou não, atrapalha seu score, atrapalha seus negócios, e às vezes muitas vezes nem tem a ver. Tudo bem, aqui nos sistemas que você vai lá automaticamente negativo alguém, você faz uma assinatura e você deliberadamente pode fazer. Qual a diferença num cartório de protesto? Quais os critérios que existem ritos formais. Todos os cartórios são altamente regulados, né? Existem leis, existem normas, procedimentos, nacional, estadual. Os cartórios são fiscalizados pelo CNJ, tem correção anual, os juízes vão ao cartório, analisam os procedimentos, verificam os documentos, então não tem é algo... olho aí, né? É uma coisa super regulamentada, super cuidada. E os cartórios têm todo um procedimento para analisar uma dívida, do mesmo jeito que um cartório de registro de imóveis vai analisar a sua escritura para saber se você realmente está comprando aquilo, se é seu, se o imóvel existe, se a pessoa que está vendendo tem poder para isso. Os mesmos ritos são aplicados num cartório de protesto. E qual a diferença de você... Agora eu vou fazer perguntas leigas aqui, porque eu vou aproveitar para... Qual a diferença de eu que emito boletos, né, duplicatas mensais e faço essa instrução pelo banco? Qual a diferença de eu fazer pelo banco ou eu pegar meus títulos e ir diretamente no A instrução de protesto, Isso, exatamente. Primeira coisa é o custo. Quando você protesta alguém pelo banco, o banco ele pode te cobrar o que ele quer. Eu tenho... Na família da minha esposa tem... Quase todos os irmãos da minha esposa trabalham ou trabalhavam em banco. E quando eu comecei a mudar um pouco essa visão de atender o cartório de protesto como uma empresa, tanto que a nossa missão na Rift é promover ampla adoção de tecnologia nos cartórios, gerando integração eficiente com a sociedade. É isso que a Rift veio trazer. A gente quer integrar
os cartórios com a sociedade. Então, Porque não existe uma sem outra, né? não existe. Sem sociedade não tem cartório. Sem Exatamente. cartório, tá. Por muito tempo, eu foquei em trazer para os representantes dos cartórios clientes nossos facilidade. Tá. Então, Cris, o que você precisa para protestar? Eu preciso disso, meu sistema emite aquilo. E a gente começou a colocar inteligência no sistema para te ajudar. E aí eu batia nessas empresas assim, mas eu tenho instrução de protesto via banco. Falei, mas olha aí na sua régua, no seu produto, na sua cesta, quanto é o protesto? R$24, R$34, Muitas vezes nem sabe, tá? R$59,90. Muitas vezes nem sabe. Né? Um dos meus cunhados, gerente geral de agência, ele falou, mas espera aí, o cartório é de graça? Eu falei, é. Caramba, eu cobro 59 do empresário ali por boleto, 34. Lógico, tem outros que não cobram isso e tal. E hoje, Heitor, as plataformas de gestão dos cartórios estão mais avançadas que gerir os meus protestos do que o banco? Como é que tá isso? Ah, sim, muito mais. Quando eu vou direto num cartório... Muito mais. Tá. Você tem facilidade. Além de ser de graça, Sim. você, empresário que tem ali sua dívida para cobrar, infelizmente tem uma inadimplência, você acessa uma estrutura de plataformas, várias. Você tem a plataforma direto no cartório, que é uma coisa que a Rift desenvolveu no mercado. Nós criamos essa possibilidade do cartório poder ser um agente de transformação ali dos empresários, nesse sentido, de chegar no... Eu tenho, por exemplo, um cliente em Uberlândia que ele tem 6 mil convênios. O que é o convênio? É um documento assinado entre o cartório e o empresário, normatizando o envio dos protestos direto ao cartório. Então, uma cidade de Uberlândia, ele tem 6 mil empresas que enviam títulos direto para ele. Pela nossa plataforma. E você lá do seu escritório, você aponta esse título, você verifica o que aconteceu, você recebe o seu cliente para negociar, tudo online. Legal. A qualquer momento. Então, a gente disponibiliza o cartório 24 horas por dia na internet e sem custo. Quem vai pagar por isso é quem deve. Sim. Por isso, né? É uma faixa de valores baseada no valor da dívida. Aqui em São Paulo vai até a faixa 26. Então, acima da faixa 26, não importa o valor da dívida, vai ser uma taxa única. E quem paga é o devedor. E hoje os cartórios podem parcelar, os cartórios pagam um apresentante em D+1, então ele recebe tudo hoje, no dia seguinte está na sua conta, sem desconto algum, sem desconto do trabalho do cartório, sem desconto da taxa bancária. Tudo sem desconto da intimação. Limpo, né? Muito mais limpo o processo. Perfeito, né? Assim, Tem empresas que falam, puxa, depois do protesto, salvou meu negócio. Mudou, porque... A gente sabe, nós estamos no país, né? Exatamente. Bom, a recessão é global, mas no contexto de Brasil, a gente sempre, né? O resfriado lá vira pneumonia aqui, né? Então a gente é o empresário que sofre mais. Eu, de posse de um título protestado de um cliente meu, no mesmo instante eu posso entrar com alguma ação jurídica. Sim. E já... O protesto, até por esse peso jurídico, né? De ter eu tenho certeza que eu tentei intimar o Cris. Se não foi por intimação, foi por edital, que é um outro meio dos cartórios. Os cartórios ligam, os cartórios mandam mensagem, os cartórios esgotam a possibilidade de te achar. Se não te achou, vai te protestar por edital. E hoje eles usam réguas digitais hoje também? Usam réguas, usam WhatsApp. Caramba. Aliás, nós temos crescido na parceria aí, colocando sua solução em vários cartórios, call center dos cartórios ligando. Legal. E fazendo contato. E mesmo na pandemia, quantos cartórios com a equipe em casa conseguiam isso ligar, coisa que não tinha antigamente. Né? Trabalhava de casa, né? Quando veio a pandemia, os cartórios me ligaram e falaram, puxa, eu preciso deixar a minha equipe em casa, como é que eu vou fazer a telefonia? Eu falei, calma que eu sei quem vou te indicar. Vou fazer outro parênteses nessa história aqui, em sendo os cartórios ainda, né? Me desculpe, né, os tabeliões aí e toda a estrutura de cartórios no Brasil. Muita coisa ainda, o cliente liga muito, né? O cliente liga muito pro cartório? Muito. Como? Os clientes ligam muito pela falta de conhecimento sobre o procedimento. Sim. Por exemplo, você fez a pergunta, em posse do instrumento de protesto, vou para onde? Primeiro que o protesto ele já é o mais alto nível de restrição no score de uma pessoa. Tá. Ele vai restringir você nos bancos de dados do mercado de proteção, né? Serasa, Boa Vista e tal. E ele faz despencar seu score. Então a pessoa fica presa. O instrumento de protesto é o caminho para você fazer o cancelamento, né? Então, com a sua autorização via o documento ou via uma autorização digital, é que o devedor vai conseguir fazer aquele pagamento. E com esse instrumento em mãos, uma possível ação de execução tem muito mais força. Sim. Porque o juiz recebe ali uma ação onde toda a análise de se aquela dívida é correta ou não
já foi feita pelo cartório de protesto. E ele sabe a estrutura jurídica que um cartório de protesto A tem. fé. A fé pública. É, fé pública. Então, isso ainda facilita numa possível ação, se for o caso. Se precisar, porque o retorno com cartório de protesto é bem alto. Legal. Me diz uma coisa. O tema Tem transformação os outros cartórios para falar, que você pediu para falar. Por favor, então fale. especialidades. Depois eu quero falar da parte de transformação de papel digital. Acho que é um tema que eu não quero deixar Não pode escapar. Nós temos Notas. Notas é um cartório mais focado ali nas transações. Então, a escritura de um imóvel você lavra lá. Se você for fazer um testamento, você vai fazer lá, e é algo super solene o testamento, super confiável. Quem vai ter acesso é só o tabelião, nem os funcionários ali têm acesso àquele testamento. Eu já acompanhei algumas sessões, assim, não reais, mas de simulação para poder desenvolver esse sistema. E, puxa, tem até testamento com aquele selinho de cera e tal, muito legal. Vai lá o carimbinho, né? Tem o reconhecimento de firmas, né, das assinaturas, cópia autenticada, transferência de carro, que é algo também super bacana, né? Antigamente você ia lá, né, assinava o documento, reconhecia no cartório, depois você tinha que ir lá no Detran e fazer a transferência. Agora já acontece tudo do cartório. Nossa. Eu vou lá e reconheço no cartório hoje, Já no tá dia integrado? seguinte o cartório já está integrado com a Secretaria da Fazenda e já envia lá. Nossa. O carro não é mais do Cris, é do Ricardo, e tudo interligado. Então, E o cidadão não tem noção de quanto isso facilita, né? facilita, e o Esses quanto trâmites, isso traz segurança jurídica, não Sim, tem jeito, sim. né? A imagem burocrática dos cartórios no Brasil mancharam um pouco, deixaram de forma nebulosa essa visão da segurança que ele traz, né? Tá. E isso é o cartório de notas. Tem mais outros serviços aí, né? Para o dia a dia. Tem o registro civil, que é o cartório que está muito presente no dia a dia, em todas as etapas, quando você nasce, quando você casa, quando você morre. Nós temos uma régua, né? Então você tá lá. Imagina os divórcios. Eu já me divorciei, né? Já. Então, eu sei que também tem um ritual solene. Tanto no cartório de notas quanto no cartório de civil. Sim. E também é um cartório que evoluiu muito, né? Minha filha nasceu, ela vai fazer 4 anos esse ano. O próprio cartório já estava dentro do hospital, já fez a primeira parte do registro dela. Isso eu fiz também. Meu filho nasceu na Promatra aqui em São Paulo. O meu foi no Santa Joana. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, no dia seguinte, eu já... posto avançado do cartório do lado do hospital, já peguei o documento, já saiu com a certidão de nascimento, com CPF, então já está conectado também ao governo para geração do seu CPF. Mesma coisa, infelizmente, quando há um óbito, né? Sim. De dentro do hospital, ou a funerária já tem a integração, casamento. E aí existem outros trabalhos dentro do registro civil, por exemplo, emancipação, eu esqueci o nome, mas quando a pessoa... impedimento, então a pessoa tem algum problema, ela não consegue responder por si, é o registro civil que vai garantir que, poxa, o Cristiano vai ficar sob tutela da família, porque ele não pode tomar decisões por um problema psicológico, um problema de saúde, um problema... então existem outros trabalhos aí que o registro civil também Hoje em dia está muito comum também a união estável, né? União estável. Virou um instrumento também que muitas pessoas fazem, sim, né? Sim, que eles querem se descomplicar, né? Eu vi uma notícia essa semana que agora também esse documento também facilmente se transforma em casamento, né? Menos burocrático, exatamente. Né? Tá. Tudo com centrais, né? O registro civil tem uma central interligada, então você consegue fazer serviços... eu tô lá... no Nordeste, preciso de uma certidão da minha filha. Eu consigo ir no cartório lá e pegar, ou pegar pela internet e tal. Você sabe que uma vez, outras andanças do mundo analógico, né? Minha mãe precisava de uma documentação, acho que é para aposentadoria da minha avó. Isso há muito tempo. Minha avó já é falecida. Sim. Cara, minha mãe foi para uma cidadezinha em Minas, cara, e para achar... E aí até vou usar isso aqui de gancho para entrar na questão papel e digital. Porque ela tinha que ir no cartório da cidade que a minha avó nasceu. Minha avó era de 1912, cara. Caramba, ano do Titanic. Então, exatamente, coincidentemente, ano do Titanic, 1912. E não, inclusive até para falar um pouco de... Minha avó nasceu dia 12/12 de 1912. Caramba. Muito louca essa data, né? E aí ela foi para uma cidade, onde que é? Não sei se... Cara, o nome da cidade da minha avó, eu não vou lembrar agora. Mas uma cidade minúscula, que era uma comarca, provavelmente, para ir tentar pegar a certidão de nascimento da minha avó. E tava lá. E só presencialmente na cidade. Tava lá. E como que era isso antes do digital, que te propicia ter backup, você tem registros, né, em sistemas. Como é que era essa manipulação de dados não, de papel, né? A gente tem história de perder registro de pessoas? Tem uma história só.
Eu, sinceramente, não sei como está hoje. Se eu não me engano, a cidade foi São Luís do Paraitinga. Não sei se você lembra que teve um acidente, né? uma enchente. E se eu não me engano, foi o único cartório que perdeu seu acervo. Cara, precisou ser refeito, foi recuperando os documentos que eram possíveis, pegando os documentos das pessoas nas casas, fazendo conexões com outras cópias que tinham, e foi restabelecido o acervo. Caramba. Mas foi o primeiro que quase perdeu tudo. Olha e isso. o único caso que eu conheço. Tá. Teve um caso em São Bernardo do Campo de um cartório que até era cliente nosso, próximo de vocês lá, não sei se você sabe dessa história, eu acho que há uns 15 anos atrás, um prédio que despencou todos os andares, bem no centro de São Bernardo, e tinha um cartório lá. Tá. Mas o cartório já tinha tudo, não era ainda online, nuvem, mas já tinha N backups em fita, em HD e tal, então não perdeu nada. Mas já aconteceram catástrofes em cartórios que poderiam ter feito esse efeito de perder o acervo, né? Antigamente mesmo, tudo era registrado em livro. Então tem cartórios clientes meus que são livros enormes de transcrição. Devia ter Tinha uma pessoa especialista em escrever, porque são letras maravilhosas. Tinha isso também, né? E é até uma marca triste da nossa história, tinha registro de escravos, né? Quando a pessoa vendia a propriedade, era posse, a posse eram tais... descrevia a terra, descrevia os animais e descrevia a força de escravo. Eu acho que eu vi uns livros ali. desses numas mostras, né, falando da escravidão no Brasil. Exatamente, era registrado em cartório. Estava exposto. Era registrado em cartório. E aí isso começou a vir a tecnologia do papel, não era mais aquele livro quase que de papiro. Sim. E aí começou a ser transcrito. Então há uma técnica, hoje é muito menos utilizada, porque a maioria das coisas já está digitalizado, mas que havia uma gelatina que eles passavam nesses livros para poder retirar o conteúdo, como se fosse um carbono, para transcrever isso para um outro papel, para depois virar um documento final. Trabalho, cara. E tem muitos cartórios que ainda têm alguns livros desse, precisam manter. Muitos cartórios têm esses livros mantidos. Começou a vir, por exemplo, no registro de imóveis, que é um que eu ainda não falei, que é o registro de imóveis, né? Então você tinha a transcrição, tinham imóveis que só estavam na transcrição. Aí esse imóvel ia passar por ou por um inventário, ou por uma partilha, ou por um processo de venda. Ele precisava sair disso e virar uma matrícula, que ainda era em papel. Aí começou a chegar os índices, né? Começou a chegar nos anos 2000 aí, onde explodiu, né, o nosso acesso, como a gente estava falando antes até, com a abertura do mercado. E aí começou o primeiro acesso à digitalização foi efetivamente pela digitalização via scanner, né? Então o pessoal começou a desenvolver, a Fujitsu começou a chegar com aqueles scanners maravilhosos e tal. Mas é um trabalho de... Mas, assim, eu OCR, tenho amigos que nem tinha tanto OCR. Né? Porque era letra, né? Esse livrão, ele saía de um livro manuscrito para uma matrícula datilografada. Nossa, eu fui datilógrafo, né? Você foi datilógrafo? Eu sou desse tempo, né? Não sei se você espantou com a minha idade, mas meu primeiro curso que meu pai falou, você precisa fazer. Eu tinha 14 anos, ali no Centrão, área dos cartórios, Rua Quintino Bocaiúva. Nossa, fiz curso de datilografia, cara. Sou um excelente datilógrafo. Um cliente meu primeiro emprego, né? Olha só. Datilógrafo. Mas isso ajuda muito para digitar também, né? Hoje, né? Você deve ser o melhor digitador da equipe lá. Com certeza. Toda a equipe, molecada dominando o computador, não digita igual você. Exatamente. E aí veio a parte de scanner mesmo, digitalizando tudo, colocando acervo. Aí com isso em índices, aí começa a chegar os bancos de dados estruturados e tal, porque aí era um banco de dados também sem índice. Aí começa a digitalizar o processo mesmo. E hoje a gente tem, por exemplo, no registro de imóveis, que é o cartório responsável por registrar o imóvel, a posse, o título. Ele tem também, assim como o registro civil, uma central e todos os documentos estão lá. Você consegue agora ter acesso mínimo sobre um imóvel sem precisar até o cartório. Você já consegue tirar essa certidão em tempo real. Isso é lindo, né? Um imóvel que você está, né, pleiteando uma compra, analisando e tal. Você já faz a primeira, né, investigação. Então, além dos backups que começaram nos anos 2000 a ser em várias mídias, agora estão na nuvem. Então... Passamos por isso. E como que é essa questão? A gente usa muito a questão do híbrido, né? Como é que é esse acervo? É híbrido hoje? Ele é 100% digital? Ou ele tem digital e local? O local já não tá mais no local, tá num bunker? Como é que é esse... Quando eu vejo um cartório lá, um prédio, uma sala, o que ele tem ali? A gente sempre vê, né? Um monte de mesinhas, né? As atendentes... Exatamente.
Existe um provimento hoje, chama Provimento 64. Ele é acho que é 2018, que normatizou minimamente a tecnologia de um cartório. Então, não existe mais cartório que tem máquina de escrever. Tá. Isso Então, tinha. Desse universo de 16 mil que você está dizendo, hoje não tem mais. Não Tá. tem mais. Ele, no mínimo, tem um computador, no mínimo, tem um banco de dados. Ele precisa ter sido digitalizado. Nem que local. Nem mas que tem. local. Tá. Essa é a próxima revolução, por incrível que pareça. Os cartórios ainda estão com seus dados, na Local. sua maioria ainda local. Lógico, existem Olha milhares de backups em nuvem, né? Sim. Pouquíssimos cartórios hoje Mas ele não tem têm acesso servidor à nuvem, local. mas ele tem acesso local. Você sabe, servidor local. Você sabe que, assim, né? Na Yungo, uma das barreiras... Isso passado recente. A nossa empresa nasceu em 2017. Uhum. Nós visitávamos empresas, por exemplo, uma empresa de engenharia, chegava lá para falar de levar a telefonia dele Sim. para a nuvem, falando, não faz sentido, isso aqui é obsoleto, temos mais facilities, é mensalidade, é Sim. mais barato. Bom, tem uma série de questões. A pessoa não se desprendia do legado, né? Sim. E meus Não. aparelhos? Já teve essa pergunta? Não? Nesse escritório de engenharia, eu falei de engenharia porque eu lembro, visitei um escritório ali no Campo Belo, escritório de engenharia grande, devia ter, grande, né? Uns 60, 70 funcionários, Uhum. tinha uma central Siemens lá, falando, isso é meu, né? É nosso, é É ativo, patrimônio. é patrimônio, né? A gente financiou, tá paga, né? E altamente fechado para Sim. qualquer coisa que fosse tirado do local para levar pro, eu imagino, um cartório, Sim. né? Não há uma norma explícita ainda que garanta o cartório funcionando 100% em nuvem. Tá. A analogia que se tem são aos tribunais. Os tribunais estão começando, Sim. né, a estar em nuvem, mas ainda não tem um cartório. Por exemplo, dos meus clientes, eu não tenho nenhum funcionando 100% em nuvem. Quando eu digo funcionando, o sistema que eu crio, né, e faz toda a gestão da operação dele, esse sistema funcionando em nuvem. Isso nós não temos ainda. Nós temos um servidor local, super bom, os cartórios investem muito mais em tecnologia. Tem dinheiro para investir, né? Muito backup, réplica em nuvem, backup em nuvem, Justamente por a fé. réplica em outros lugares, né? Esse provimento, inclusive, até gerou um fenômeno interessante, que eu posso ter uma réplica do meu cartório no seu cartório. Tá. Então, eu tenho algum problema estrutural na minha Tem um sede, share de... eu vou lá e ponho um caixa para atender no seu cartório, né? Porque são os Legal. 2 cartórios dentro da cidade, Sim. ali, o mais próximo. Legal. Então, isso Inteligente se isso, né? expandiu e os cartórios têm, até por causa da LGPD, depois a gente vai falar um pouco mais, mas eles têm plano de continuidade de negócio, se passar por uma enchente, qual é a ação, se o prédio desaba, né? Tá. o que acontece, da onde eu vou pegar os dados, para onde eu vou. Tem cartório que tem um acervo ali de equipamentos já preparados e prontos para serem transportados para outros lugares para continuar a operação. Legal. Porque esse provimento, ele normatiza um retorno ao trabalho em algum desastre, em algum problema estrutural, em 15 minutos. Lógico, Nossa. não estou falando de cair o prédio, Sim, né? claro. Mas um servidor queimou, 15 minutos ele tá no ar 15 de minutos novo. ele tem que estar no ar de novo, porque ele tem ali as réplicas. Tá. Tem cartório que investe gigantescamente em gerador de energia. Sim. Então é um trabalho que continua e que não perdemos mais acervo, né? Vou te fazer Mas ainda não estamos na nuvem 100%. Vou te fazer 2 perguntas. A primeira é o menor cartório no Brasil tem quantas pessoas trabalhando? Uma pessoa. Existe Eu tenho um cartório cliente assim. Uma pessoa? A Tabelian Uma cartório do quê? De protesto? de protesto. A Tabelian é também a equipe. Caramba. E o maior que você conhece? Não necessariamente que seja cliente Rift. Tem vários. Eu nem vou nomeá-los para não cometer injustiça, Claro. mas tem cartórios de registro de imóveis com 200 funcionários, Bastante, 300 empresa grande. funcionários. Em São Paulo tinha um cartório de notas, que é um universo que a Rift está começando a entrar agora. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura da Rift. A gente está com uma startup lá. A gente incubou uma startup para produzir o que a gente produziu para o protesto agora para notas. Então, é uma outra que vertical. é uma especialidade irmã no estado de São Paulo. Né? Tá. No estado de São Paulo tem muito cartório que tem as 2 especialidades, notas e protesto. E tinham cartórios aí de notas com 180, Grande, 200 hein? funcionários. Grande. E assim, Teve um que chegou a 300, eu cheguei a ver a 300 funcionários. em geral, um cartório tem, você vai falar em média, tem quantos colaboradores aí? Depende do tamanho da cidade. Isso está muito ligado ao tamanho da cidade, né? pelo que ele processa. Mas um cartório, por exemplo, de protesto em São Paulo hoje, que usa bem a tecnologia, tem 20 funcionários, 25 funcionários. Tá. Se você pegar em São Paulo,
você vai ver cartórios com bem mais funcionários. Mas, assim, com a tecnologia que a gente trouxe, com o site, com a automatização que a gente produziu, com 20 funcionários ou um pouquinho menos, já dá para tocar um baita cartório como um da capital de São Paulo. Assim. E como que era antes da Rift chegar? Porque eu imagino, se eu fizer analogia com os setores que eu atendo, nesse porte aqui, por isso que eu te perguntei de porte, chegar lá tinha o menino do telefone, não era isso? Sim. Mas não dentro. O terceiro, que cuidava do telefone e do cartório. Exato. Aí tem outro que cuidava dos computadores físicos. Outro da Aí tem um rede, cara que cuidava outro... da rede. Como aí. É que é a chegada de vocês falando, opa... A gente... nós temos um conceito do cartório 360, né? Sim. Rift 360. Então eu chego... Como eu tô no core, eu tô no coração, eu cuido da operação, né? Meu RP cuida de toda a operação do cartório, eu me conecto com tudo. Sim. Eu me conecto com atendimento, eu me conecto com a parte de infra, eu me conecto com a estrutura de balcão. Teve um cartório nosso de Minas Gerais, o de Uberlândia, ele é bem amigo meu, posso ser bem transparente aqui, que quando nós fomos implantar o cartório, o sistema lá, ele foi comigo até Jundiaí, que é um cartório que eu já usei aqui como referência, e quando ele viu lá o atendimento por guichê, você senta com o atendente, você resolve tudo, você não precisa fazer uma coisa ali e depois ir lá pagar, esse vai e vem. Ele voltou pro cartório dele, destruiu toda a operação dele, fez móveis novos e reestruturou. É nesse nível que a gente chega no cartório. Caramba. E quando a gente implementa a dobradinha sistema e site, a gente muda a visão do cartório, né? Então... Eu implantei um site, por exemplo, em 2018 num cartório em São Paulo, que não tinha site. As pessoas precisavam ligar ou ir até o cartório para fazer os seus pagamentos. E na primeira hora do site online, já tinham sido gerados mais de 80 boletos de pagamento. Caramba. Boletos, nem tinha cartão, Pix, nada, 2018. E aí eu lembro até que um dos funcionários falou, puxa, mas como é que eles sabem que a gente já gera? A gente não fez propaganda. Sim. A pessoa entrou, já viu que era um site novo, já viu que tinha ali acesso ao pagamento e já pagou. Você vê o que a necessidade reprimida, a necessidade reprimida. Então, a Rift, ela entra para mudar a estrutura do cartório mesmo. Aí vai da onde até onde o tabelião quer mudar, quer investir. E não é dinheiro, simplesmente. Nesse caso é tempo... esforço, é trabalho de convencimento. Tem cartório que tá ávido por isso. Tem cartório que no processo de imigração ele fica nos acelerando. Vai, que eu quero logo ter acesso a isso. Claro. E tem cartório que freia um pouco mais. Mais conservador. Mas né? É esse conceito 360, de olhar tudo. Eu olho, por exemplo, a avaliação desse cartório no Google, dos cartórios que usam o meu site. A gente cuida de rede social para cartório. Então, o Instagram dele, Facebook, o LinkedIn. Tá chegando nesse nível, eu nunca fiz essa consulta. Eu cuido. Eu tenho um parceiro em Minas Gerais que é uma empresa que se chama Marketing para Cartórios. A gente tem uma parceria e essa eu tive que viver para escutar Marketing para Cartórios. Eu acho que a visão, novamente, a minha visão análoga, porque eu pisei nas duas, né? Sim. Hoje eu sou um cara da era digital, mas que pegou a transição, mas nasceu não era análoga. O marketing para cartórios era a última coisa que eu achei que eu vi na minha vida, né? Porque para mim, assim, isso é tão necessário que eu tô ali estabelecido, eu tenho o meu ponto de venda, vamos dizer assim, e eu vou receber o meu... E não é bem assim mais, né? Não é. E tem um limite aí. Os cartórios, eles não, por ser um órgão público, com um trabalho instituído e tal, eles não podem fazer um marketing. Claro. Eu não posso pegar... e falar, puxa, vem pro protesto, protesta aqui. Mas você pode como, educar. por exemplo, o Serasa faz. Mas eu posso expor de forma ensinar, educar. Institucional o que o cartório faz. Né? Isso é muito necessário, inclusive. Né? Sim. A sociedade, por exemplo, não sabe os cartórios que existem, o que cada um faz. Não, eu conheço, assim, tô dizendo. E ainda tem o título dos documentos, que eu não falei. Que é um outro cartório que está um pouco mais apartado. Quem trabalha mais com documentos, instituições, por exemplo, faço parte de uma igreja. Estou ajudando na plantação de uma igreja, no desenvolvimento de uma igreja nova lá em Guarulhos. E eu fui lá fazer registro de ata de assembleia, constituição da igreja. Ata notarial, né? Ata notarial é no Notas. Notarial é no Notas. Aliás, um baita serviço que eu esqueci de falar. Porque tem muita gente que desconhece o quão importante é um baita de um serviço. Para os advogados, inclusive, poxa, eu preciso provar que aconteceu tal coisa. Claro. Se eu lavro uma ata notarial, tá claro, isso acontece. Essa eu desconhecia, meu sócio que me ensinou. Nós falou, cara, isso aqui é caso de ata notarial. Alguns processos que, assim, a gente ganha muita força usando a ata notarial. Ó, aconteceu isso. Pô, o juiz olha e falou, não, aconteceu isso. Tem a fé pública ali. Mas, voltando para isso, é essa visão 360. Eu cuido da plataforma WhatsApp. Poxa,
Tem muita gente tentando falar com o cartório, mas não quer ligar. Você Sim. passa por isso. Sim. A geração mais nova, muito menos. Inclusive, a sua plataforma do canal 360 ali, de multicanal, né? multicanal de atendimento, vem a calhar com a necessidade que a gente está sentindo lá. O cara recebe um e-mail, o cara recebe um WhatsApp, o cara recebe uma ligação, mas não conecta tudo isso com a mesma pessoa. E não gere, né? Não gere. Sim. E nesse sentido, você pode, como o cartório agora tem mais possibilidades, ele pode ofertar ali um parcelamento, ele pode ofertar uma facilidade para a pessoa resolver. Se integrar tudo, por texto coisas. ele vai poder conseguir, Exatamente. né? É muito interessante. Deixa eu te falar uma outra coisa. LGPD, imagino que esse tema para vocês, né? Eu quero falar de LGPD e depois eu quero falar de assinatura digital e... Fechado. LGPD, ela caiu como uma bomba inicialmente, acho que para todos os empresários, né? Mas para cartório foi algo que assustou bastante. E aí você vai se debruçar sobre o assunto, né? Sim. Porque, como nós já falamos, a gente estava falando até antes de começar a gravar, o cartório ele tem legislação desde quando começou a existir os cartórios no regulado, Brasil. né? Nasceu regulado. Então ele tem norma para tudo, né? E tratar dados já faz parte do dia a dia de um cartório. Sim. Até o tratamento do lixo dos cartórios é normatizado. Tá. Os cartórios tem informação sigilosa. Os cartórios picotam papel, os cartórios incineram acervo que não usa mais, tem protocolo para isso, tem certificação para isso. Então... Eu nunca tinha pensado nisso, mas é sim, óbvio, né? Mais do que óbvio isso. Pô, na década de 80, eu não vivi muito isso, porque eu tenho 38 anos, mas eu lembro de cartórios contarem que o pessoal, eles não tinham essa norma, né? Algumas coisas iam pro lixo e tinham empresas que iam... Só recolher esse lixo. Recolher esse lixo e trabalhar ali com os dados que possíveis para poder fazer algum tipo de trabalho, ofertar algumas coisas e tal. Mas a LGPD chegou assustando um pouco, ao ponto de alguns cartórios começarem a reduzir algumas atividades que faziam, com medo de... Puxa, só para não obter, né? Para não ter essa preocupação, para a gente entender até onde ia esse monstro aí de normas, né? Os cartórios investiram muito em estudo, então surgiram muitos escritórios especializados em LGPD. Sim. A gente passou por consultoria, né? Para adequar. Bom, telecom, né? Eu vejo para onde ele liga, ele grava, né? Tem muito dado. Onde ele mora, né? Com quem ele fala, perfil de uso, tem uma série de questões aí, né? E como eu tinha falado já um pouco tempo atrás, o provimento 74 já tinha normatizado a parte tecnológica. Então, a gente começou a ter acesso a algumas consultorias que já casavam os dois. Tá. Poxa, se você não se adaptou ao provimento 74, infelizmente, alguns cartórios não tinham se adaptado, a gente já vai usar vamos também falar de os dois coisas. Tá. Vamos resolver. E a gente participou muito, foi parceiro aí dessas consultorias. Nós fizemos consultoria. Acredito que até reforça, né, o trabalho de vocês. Reforça muito, porque, por exemplo, o site, a gente... Tem alguns sites que sofrem ataque. E a gente nunca teve um problema de vazamento de dados e tal. A gente tem uma estrutura forte. A gente usa todo o data center Microsoft e tal. Então... Vocês são parceiros Microsoft, Microsoft. Né? Somos todos certificados Microsoft. Temos uma parceria... Toda a nossa aplicação de sistema, site e outros produtos foi desenvolvida com Microsoft. Legal. Toda a equipe... programa nas linguagens Microsoft, banco de dados. Eu tenho uma visão, né? Eu tenho falado com muitas pessoas, né? Usam Amazon, que eu não quero vender peixe de ninguém, mas a Azure, cara, não tem como, né? Tem. Porque não se trata só de hospedagem em nuvem, né? Não. Se trata de velocidade de desenvolvimento, tem uma série de questões, né? É absurdo, assim. Esse é tema para outro, né? Para outro, A gente tem site no ar aí há anos, com um volume de dados enorme, que, assim, não ficou, sei lá, pega 5 anos de site no ar, não ficou um minuto... lento. Não é fora do ar. Sim. É um minuto lento. Fora a camada de aceleração de desenvolvimento, de segurança, né? E desenvolvimento também, né? As camadas de desenvolvimento. A segurança para nós, então, nosso código-fonte, por exemplo, super protegido. Hoje, se Deus me livre, cair lá o prédio onde a gente tem nosso escritório, no dia seguinte ou em algumas horas depois continua, porque está tudo na nuvem, no home office, com a telefonia no aplicativo. Funcionou. E tudo em nuvem, eu trabalhei, então... E a gente trabalha em vários estados, né? Hoje a Rift não trabalha só em São Paulo, a gente está em Minas, a gente está no Rio Grande do Sul, a gente está na Bahia, nós estamos no Espírito Santo, no Mato Grosso,
Então tem a equipe indo para tudo quanto é lado, precisando trabalhar desses estados e não tem limite, né? E onde o regionalismo muda a característica? O cartório, mesmo Muda sendo completamente. mesmo sendo normatizado, Não completamente, desculpa, fui exagerado, mas existem normas locais. Ah, é? Existem normas locais. Cobrança de custas locais. Então, eu protestar um título aqui em São Paulo da faixa 1, um título de R$150, vamos supor, ele custa tanto para o devedor. Sim. Em Rondônia, eu tenho cliente em Rondônia, custa outra coisa. Em Minas... No custo até posso imaginar a tropicalização local, mas e o processo? Também você falou que muda? Muda, não muda de forma também tão consistente, mas muda. Existem... algumas normas estaduais, relatórios, comunicações. Os cartórios hoje não, já faz um tempo. Tem o judiciário que pede isso, será? São as normas do Estado, do Tribunal do Estado. Tem uma coisa, por exemplo, que é importante para cartório, que é a parte de selos digitais, né? Então, todo ato também é fiscalizado, né? Você sabe, você lê o QR Code do ato, você sabe se aquele ato foi praticado no cartório. E isso muda de estado para estado também. Notícia agora, eu quero falar de... Bom, a gente tá sempre falando de fé aqui, né? Pode ser que a gente até misturou o nosso bate-papo aqui, mas assim, vi ontem uma notícia no Valor Econômico. Brasil, país da fraude. Quase 3 mil fraudes por minuto no Brasil acontece. Loucura, né? Como é que isso ecoa no setor, né? E a gente já entrando para falar de certificado, assinatura digital, como é que é? Sim. Como é que vocês respiram isso aí nesse ambiente? 2.800 fraudes digitais por minuto. Olha o tamanho desse negócio. Bom, os cartórios são peritos em identificar fraudes, né? Quando a gente, lógico, vê uma matéria dessa, é muita fraude digital, fraude do Pix e tal, né? Uma série bancária, tem uma série... Mas os cartórios, eles são especialistas em pegar a fraude, né? De tentativa de pegar a posse do seu imóvel. Já aconteceu. Protestar você sendo uma dívida que você não existe, né? Então, nessa esfera, os cartórios são muito avançados, né? Os caras estudam sua grafia, os caras têm... olham se a sua assinatura é sua assinatura mesmo e tal. Eles têm redes de conexão para saber se aquele documento foi emitido pelo outro cartório e tal. Então, nesse sentido de dar entrada num documento que tem algum tipo de fraude, os cartórios já são anos-luz na frente, porque estão há muito tempo trabalhando com isso. Agora, a dificuldade é usar o cartório para tentar fazer fraude. Então, do mesmo jeito que o pessoal usa o banco e liga, eu sou do Santander, você precisa fazer um Pix para outra conta, o pessoal usa o nome dos cartórios também para isso. Então, aqui eu sou do cartório tal. Eu acho que eu recebi uma dessa. E é bonito, é bem feito. Eles dão um telefone, a pessoa liga, atende e tal. E agora estão emitindo a intimação. Aquilo que a gente falou da segurança, da efetividade, eles fazem uma intimação num papel fantástico, com marca d'água, papel de segurança, e manda, e eu sou o cartório que não existe. E aí você paga aquele boleto achando que você tem uma dívida que na verdade nem existe. Então, eu vou te pedir para... Qual a dica que você dá para quem recebe isso? Porque a nossa audiência aqui, a maioria dos pessoal é o cara final. Averiguar. Então, a primeira questão é, os cartórios existem, os cartórios hoje têm site, e os cartórios têm plataformas das suas associações. Então, falando de protesto, que é a minha especialidade. Tem o Semprot, que é a Central Nacional do Protesto. Esse é o pior, eu acho. Lá a pessoa pede, se você fizer o Pix agora, baixa automático. Você vai ser negativado, exatamente. Você vai e tal. Então, pega o documento que você recebeu, entra na Semprot, faz a consulta, vê se existe mesmo aquele protocolo, vê qual é o cartório. Nós estávamos falando de estrutura dos cartórios, Cris. Eu não sei se eu cheguei a falar isso. Existem 91 países que têm cartório. Num sistema... Não é um negócio brasileiro, né? Não é Tem um muita negócio gente brasileiro. que acha, né? Existe o modelo latino, que é o modelo que, obviamente, a gente atua aqui na América Latina. E esse modelo latino ele é utilizado por 91 cartórios. 91 países. E por que eu estava falando isso? Porque existem formas de você verificar o que está acontecendo. Existem plataformas, existem documentos, inclusive, que saem do Brasil, vão para fora, certificado pelos cartórios. Então, tem acesso a você verificar global, né, isso. Por exemplo, na plataforma de protesto, no Semprot, no colégio notarial para a parte de notas, nas outras associações para registro de imóveis e tal. Então, é verificar. Os cartórios têm site, então... Eu ia falar disso. No CNJ tem o portal da transparência, que existem para outros órgãos públicos, e também existem para cartório. Então, poxa, tá falando lá que é o
13º cartório da comarca da capital. Entra no site do CNJ, vê se esse site existe, se esse cartório existe. Na maioria das vezes, eles usam o nome de cartórios que não existem. Porque se eles ligarem no cartório, Você vai na hora, vai saber que não. Então, eles usam cartórios que não existem para a pessoa ter dificuldade, prazo curto, pressão aumenta, ele paga. Caramba, Então, vai para a internet e vai verificar. A percentual que paga, né? Tem muita gente que paga. E como assim? Voltando no tema de transformação digital, correlacionando isso. Certificado digital, assinatura digital. Como é que você faz com a pessoa extremamente conservadora? E o extremamente conservador não necessariamente são as pessoas mais antigas, tá? Não Eu são. tenho amigos na minha faixa etária que são avessos à tecnologia. São avessos. Como eu tenho meu pai, que assim, ele vai a banco, né? O cartório sempre vai existir como ponto de venda, não? O ponto de venda, eu não vou usar ponto de venda para o cartório aqui, né? A gente que já trabalhou em varejo, não, enfim. Mas com o PDV lá, o ponto físico local, você acha que mesmo com o avanço da tecnologia, com esse boom que você falou que você prevê agora, senão você não teria sua empresa, Sim. da digitalização e da migração para a nuvem, o ponto de contato do balcão sempre vai existir? Sempre vai existir. Também em temperaturas diferentes. Tá. Você vai num cartório de protesto, por exemplo, em São Paulo, eles até fisicamente eles foram reduzindo, né? Tinha cartório de protesto que tinha 30 atendentes no guichê ali de caixa. Hoje tem 2, 3. E mesmo assim, toda vez que você vai, é muito difícil ter alguém lá. Tá. Mas ele é necessário. O cartório de protesto ele é mais simples no seu processo. Então ele exige menos informação. Mas você pega um cartório de notas ou um cartório de registro de imóveis, que são atos mais complexos, é necessário ter a pessoa, ter o espaço físico para ir, tirar as dúvidas, analisar aquele documento com calma, orientar o cidadão no que ele está fazendo e tal. Eu fui recentemente agora, que vou viajar nas férias, pegar uma autorização de viagem lá, reconhecimento, tava cheio o cartório. Tava cheio. Cheio. Isso dá pra fazer online, né? Você sabe. Depois eu vou falar. E olha eu. Né? Olha eu aqui achando que eu sou digital. Fui lá. Então, assim, o cartório físico ele vai diminuir bastante, eu não tenho dúvida. Mas ele ainda vai ser necessário porque, foi como eu falei, por mais as gerações vão ficando mais rápidas, vão acessando mais, mas a segurança jurídica ela vem das formalidades e essas formalidades são necessárias para manter a segurança jurídica, é um ciclo. Claro. E aí tem coisas que você precisa ir lá, tirar sua dúvida e tal, né? Lógico que existe o balcão virtual, por exemplo, que é você entrar e fazer a conferência com um funcionário que ele te orienta. Existem plataformas com toda a literatura para você aprender e poder desenvolver aquilo que você precisa fazer para registrar. Mas eu acho que ainda o cartório físico vai ter uma salinha lá confortável e tal para você tirar suas dúvidas quando for necessário. Ainda, né? Questão de certificados e assinaturas digitais. Como é que tá isso no Brasil? Que tamanho? Isso tá num momento de normatização forte, né? É lógico, tem a qualificada, a avançada, né? A simples. Para cada tipo de ato você vai aplicar uma delas. Mas o que eu acho interessante, a gente tem o GovBR, não sei se você usa. Sim, uso. O GovBR. Hoje para tudo você tem que se conectar. Poxa, você tem a assinatura no GovBR, achei uma baita inovação. Mas os cartórios de notas, através do colégio notarial, eles desenvolveram o e-notariado, que é o seu certificado notarial. Tá. Então, com a fé pública que o tabelião tem, ele te emite um certificado notarial que te permite fazer assinatura, reconhecer firma, registrar documento, tudo online pelo aplicativo. Então, eu tenho aqui no meu aplicativo o e-notariado, tenho meu certificado aqui e eu posso fazer N atos pelo celular, assinando aqui, reconhecido pelo cartório. Para quem faz coisas em outros estados, né? Mesmo no dia a dia perfeito, local, isso é perfeito. Né? Conversando com um tabelião, um cliente nosso, o tabelião, o Dr. Biratã, que é inclusive... faz parte da diretoria dessa associação mundial de cartórios. Ele é diretor, né? E tal. Ele é muito envolvido, ele vai para vários países palestrar, falar sobre o nosso modelo. Sim. Ele estava falando de transações importantes, toda online, por videoconferência, venda, sei lá, de barco, de propriedades grandes, coisas de grande volume, fazendo tudo online. Nossa, isso é muito legal, né? Então, isso é muito legal. E, Heitor, deixa eu te falar uma coisa aqui. Rift como ecossistema, o que vocês pensam aí em termos de longevidade? Você falou que fez o plano de negócio, longevidade. Porque você está falando de um nicho, né? Sim. Até onde vocês entram, né? Qual que é o ecossistema que vocês têm para desenvolvimento? Para a empresa ou para o mercado? Para o mercado. Para o mercado.
a nossa visão, né, missão ali de integrar com a sociedade, ela ainda não foi cumprida. A gente fez o plano, atingimos já o primeiro breakpoint dele aí, que foi os 5 anos. Tudo foi antes, break-even antes e tal. Devolução para os investidores e tal. Mas a nossa visão e missão mesmo de transformar o cartório ainda não chegou no final. Então, falando de ecossistema, a nossa solução é um ecossistema. Então, eu tenho um sistema que roda dentro do cartório, eu tenho um sistema que controla todas as finanças do cartório, como um sistema financeiro mesmo, contas a pagar, receber, ciclo e tal. Eu tenho um sistema para a gestão dos intimadores, como eu falei. Eu tenho sistemas para captação de movimento de títulos, para integração com apresentantes. Eu tenho um movimento para aumentar receita, um sistema para aumentar a receita do cartório, que é uma coisa chamada campanha de cancelamento, que é uma outra coisa que eu explico mais para frente. As pessoas, elas têm a dívida, elas pagam a dívida, mas elas não vão tirar do cartório. Que loucura. Elas não sabem. E aí fica lá um acervo gigante. Ele tá precisando de crédito também, tá lá, né? Tá lá. Então a gente desenvolveu uma série de algoritmos para alcançar e falar, Cris, você já pagou mais caro, vai lá e acerta com o cartório, você vai ficar com a vida resolvida, né? Então todo esse ecossistema tá pronto em termos de tecnologia, mas ele ainda não tá 100% implantado nos cartórios. Tem cartório que tem nosso sistema e nosso site, é a dobradinha de ouro. Eu imagino. Mas ele ainda não consegue controlar os intimadores, ele não tem lá o aplicativo, ainda não conseguiu conscientizar, ele ainda não conseguiu automatizar o controle financeiro dele e tal. Então, como nós trabalhamos hoje? Fazer o ecossistema cada vez mais entrar nos cartórios como um todo, de todos os portes. Claro. A Rift teve uma particularidade que ela começou com os grandes, né? Geralmente as empresas começam dos pequenos até alcançar os grandes do mercado que ela atua. Vocês foram invertidos. Ao contrário. Tá. Agora que a gente está acessando os cartórios menores, nós não tínhamos essa facilidade. A gente já pensava tudo para cartório grande porque é de onde nós viemos. Então, a primeira coisa é fazer esse ecossistema entrar mesmo no dia a dia dos cartórios e o tempo todo pensando em inovação. O que dá para fazer melhor? E expandir, né, para outras áreas. Então, como eu já te falei, a gente tem lá a Valley, que é a empresa, uma startup que a gente incubou, desenvolveu com o nosso modelo de negócio, com a nossa tecnologia e entra agora no segundo semestre no mercado. Já tem. Vocês vão fazer um lançamento? Vamos fazer lançamento, mas pelo relacionamento que eu tenho, na base que a Rift já tem, eu já tenho alguns cartórios aguardando o sistema ficar pronto, estão ansiosos ali. Então, e assim, o mercado hoje ele atua de forma generalista, né? Genérica e tal. Então ele tem empresas que atuam com todas as especialidades. A nossa visão não, é ter empresa especialista. A Rift atende só protesto. A Vale vai atender só notas. Porque quando você liga pra gente, você manda um WhatsApp, você entra em contato com a gente, toda a minha equipe fala a língua do seu negócio, da sua especialidade, domina protesto. Diferente das empresas que estão há mais tempo no mercado, que até para eu acredito nisso. É nicho. Eu acredito nisso. Especialista. O cara liga lá e fala com protesto. Notas é outra equipe, é outra empresa. É outra coisa. Heitor, eu vou dar uma... Assim, antes da pandemia, pós-pandemia, o que mudou aí para vocês? Né? Vocês viveram, né? Vocês nasceram... Viveram e agora passaram a onda, né? Na atração a gente pegou a pandemia, né? 2019 era o ano da atração. Te assustou, não? Assustou. Eu lembro 40 dias de cartórios fechados em São Paulo. Cartórios. Nossa. Eu fui para um sítio lá da família com a minha esposa, com a minha filha. Ela nasceu em novembro de 19. Sim. Março de 20 fechou tudo, né? Sim. Novinha. Sim. Morrendo de medo de pegar o vírus sem saber o que isso ia causar. Em mim a gente não tinha medo, a gente não sabia ainda, né? Claro. Mas eu ficava pensando, poxa, minha neném e tal. E aí os clientes ligando, falando, poxa, o que a gente vai fazer e tal. Foi muito bom porque a gente criou muito produto. A gente acelerou muito o site, acelerou muito os serviços digitais para os cartórios. Teve cartório que sobreviveu à pandemia por usar produtos nossos. Olha, isso que legal. Falou, cara, as receitas foram secando. E se não fosse esse produto de campanha, por exemplo, que a gente que posicionava digitalmente, impulsiona, né? Eu não tinha tido receita para manter a operação. Cara, com um monte de funcionários pendurados. Exatamente. E o que mudou muito foi no nosso modelo tem uma travinha para, por exemplo, ficar exponencial,
que é a implantação. A implantação ainda é um trabalho artesanal. Eu tenho que ir, Por isso que eu falei de educação, base. Pessoas, né? Não tem jeito. Sim. E no nosso mercado eu tenho que converter base de dados, inclusive. Não dá para eu pegar o sistema e começar a partir do dia 1 com o meu. Claro. Todo o acervo dele tem que ser convertido. Sim. E isso era muito presencial. Então tinha hospedagem, deslocamento, muita equipe presencial. O custo vai lá para cima. Ia para cima. Então na pandemia a gente aprendeu a implantar online. Olha isso. Então tem cartórios hoje que são clientes da Rift que eu nunca fui presencialmente lá. mesmo. E para cartório isso é loucura. É loucura mesmo, loucura. eu imagino. A gente, salvo, né, a diferença de contexto, até 2019 a gente fazia muita venda presencial. Hoje eu acho que 99% das vendas não presenciais. A gente tem muito cliente fora do estado que eu não sei nem quem é. Né? Então, respondendo de forma efetiva, o nosso processo de venda muito mais online, porque eu visitava muito mais os cartórios. Lógico, continuo visitando. Esse ano, pro final do ano, tem vários eventos, palestras e tal. Mas o processo de implantação ser online também por turmas de treinamento. É um onboarding moroso, complexo, né? Ajudou bastante, tanto o cartório quanto a gente. Desafios para 2023, né? O mercado, né, acena para um longo tempo aí de recessão, né, no global. Né? Dizem especialistas que o Brasil está bem posicionado por algumas medidas que a gente tomou. Né? Nós temos demanda reprimida aqui. Como é que você enxerga 2023? Aí, como está sendo, né? Nós temos mais um semestre. Eu acho que tem muita oportunidade. Tá. A crise, pelo menos para a gente, gerou muita oportunidade. Agora, falando para a Rift como empresa, que é o nosso foco aqui, a gente falou muito sobre o mercado, né? Sim. Nós estamos numa fase de crescimento muito forte. A gente cresce uma margem anual muito alta, assim, acima dos 40% por ano. Bastante. E é difícil ser menos do que isso, assim, todos os anos. E agora a gente está entrando na fase de, poxa, com esse nível de crescimento, como manter a mesma qualidade da startup lá de 2017 e 2018? Né? Que é o que o cartório quer de mim. Volume e qualidade, Ele né? quer me manter o contato fácil comigo, com a minha equipe, a resolução em 5 minutos e tal. Então, o desafio da Rift é esse. Como manter esse crescimento. Escalar, é isso que a gente tem investido. Escalar mantendo o serviço, né? Mantendo o serviço. Então, os processos revisados, treinamento constante com a equipe, tecnologia. Então, a gente está lá direto pedindo coisa nova para você, implantando seus produtos novos e tal. O desafio da Rift é esse. Legal. Do mercado de cartório é se manter relevante diante de tantas opções que se abrem para a sociedade, principalmente no mercado de protesto. E continuar mostrando seu valor de segurança jurídica e tal. Com uma face nova. Com a face nova. Tá, eu imaginei. Vou entrar na sua vida aqui, ó. Vida de empreendedor, né? Eu vivo essa vida, eu sei como ela é dura. O que você faz aí? Como que você se atualiza, né? O que você gosta de fazer? O que você faz fora da rotina aí pra te manter... Né? Eu sei que você é um homem que trabalha no mercado da fé e é um homem de fé. O que Trabalha no mercado da fé pública. Da fé pública e tem a sua fé cristã. O que você tem a dizer aí dos seus hobbies? Como que você se reconecta? A vida espiritual para mim tem um peso bastante grande, assim, né? Eu sou cristão há muito tempo. Então as atividades na igreja, a leitura teológica e tal, me ajuda a voltar para mim, assim, ter aquele momento meu com Deus ali. Isso me ajuda muito a enfrentar a vida de empreendedora que realmente vale, que é né? maluca. Isso tá dentro do cuidado comigo mesmo, né? Sim. Tenho ali os hobbies, eu canto, eu toco. Você é da banda da igreja, toco da banda da igreja. Legal. Isso me ajuda O bastante. que você toca? Teclado, mas os caras lá são tão bons que eu tô deixando sair de lá. Estudo teologia bastante. Ficar com a família é o que eu mais gosto de fazer, com a filha agora, então, assim, viver cada momento que ela... Viajar, ver o que ela tá descobrindo e tal, é uma coisa que é a minha prioridade. Assim. E você pretende ser pastor na igreja? Eu exerço um cargo quase de pastor. Pastor, eu sou pastor executivo, né? A igreja, eu trabalho numa igreja, eu frequento uma igreja batista. E a igreja batista é muito séria, com estrutura administrativa, financeira. Se a gente entrar nisso, a gente vai longe, né? Claro. Até por causa desse... Eu admiro bastante a igreja batista. Ainda mais num contexto em que as igrejas estão se perdendo. Dinheiro é mais importante do que... lá é completamente diferente. Então eu trabalho na parte executiva da igreja como pastor executivo. Legal. Até lá você assume a vida de empreendedor. Até lá tem decisões para tomar, fluxo de caixa para controlar. Não, legal.
Ó, eu queria assim, né, ir para as considerações finais. Tem bastante, cara. O tema é vasto, né? Se eu soubesse, eu teria fracionado mais, porque tem bastante coisa, mas aqui para mim foi uma aula. Faltou um monte de coisa. Não, mas foi uma aula sensacional. Eu queria deixar um espaço para você fazer umas considerações finais aí do que você queira falar, né? Sim. Eu tenho colocado também dentro do podcast aqui para que você dê uma dica de leitura, né? Sim. Porque eu entendo que quem nos assiste tá buscando conteúdo novo. Sim. E é sempre bom referências, né? Então, se você puder, as suas considerações finais e um livro aí de referência pra gente. Hein? Bom, minhas considerações finais é agradecer. Agradecer. A gente viveu aí com a Rift um sonho, com muitas dificuldades, mas você é um exemplo disso, de perseverança, de garra, de acordar 4 horas da manhã para fazer suas reflexões e tal. Eu acho que a gente precisa disso no dia a dia. As pessoas estão desistindo muito rápido. Resiliência. Virou a palavra da moda, mas é verdade, ninguém né? tem. As pessoas estão desistindo muito rápido. Sim. Eu acho que isso é bastante importante, né? De livros, cara, o que mudou muito minha vida foi o que a gente estava falando na parte de empresarial, né? Legal. Foi o Value Proposition Design. Quando eu comecei a entender como desenvolver soluções. Quando eu entendi Canvas para negócio, isso explodiu. Você começa a ver tudo, né? Eu fiz um curso na Dom Cabral. Tem Spin Selling, que você também deve... Esse aí é a bíblia dos nossos vendedores. Né? Mas eu trouxe um livro bem diferente, que as pessoas não têm muito acesso, que é a Estratégia Proativa de Negócios. É um professor da Dom Cabral. Legal. E ele usa estratégia, marketing, inovação e pessoas como pilar para isso, cara. É muito, muito, muito legal. Não sei se você quer mostrar aí na câmera. Esse aqui eu vou colocar na minha... listinha aqui. Conhece, eu tenho uma lista enorme, né? Eu sou um maluco, né? Na era do audiovisual, mas eu sou o cara de leitura, né? Eu não tenho Kindle, eu não leio no celular, só leio... Eu também, sou um cara de físico. E como eu tenho... A parte espiritual é bastante importante para mim, eu trouxe outros. Vou falar de 2 bem rápido. Fé e Trabalho. Opa! Esse... me ajuda bastante a... Poxa, como é que a gente equilibra isso? Isso é bastante importante. Isso tem a ver não só com a fé e o trabalho, mas o ser, né? É o ser e o trabalho, né? Você entender que o trabalho faz parte do propósito do ser humano, sim. Legal. Isso aqui me parece ser bem interessante, né? É muito legal. E por fim, o cristianismo puro e simples. O C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia. Tá, olha. E aí ele fala do cristianismo de forma simples, assim, sem a visão enviesada pela igreja XYZ, sim. Pela massa evangélica brasileira. Sim. Sem a igreja, né? Na essência. E a igreja na essência, né? Sim, na essência. Sem a questão política de Lula ou Bolsonaro. Exato, né? Que aí o cristianismo mesmo que é o lindo da nossa fé, né? Muito legal. Bom, acho que é isso. Cara, Heitor, eu assim, tô muito feliz. Eu admiro muito quem empreende, admiro muito quem luta, né? Você falou de resiliência. Esse é um nome que, assim, eu acho que se não tivesse essa palavra na minha vida, nós nem estaríamos nesse podcast aqui, né? Então, quero agradecer ao Heitor pelo tempo, né? Sair da vida empresarial e estar aqui disponível um pouco mais de 1 hora para trazer conhecimento é uma coisa, né, que tem um valor muito grande. Agradecer pelos ensinamentos, dizer que o que conecta a Rift com a Yungo é que nós trabalhamos para desenvolver o Brasil, né? Integrar as pessoas com os negócios, melhorar a comunicação das empresas, sintetizar processos, né? E fazer com que a gente consiga avançar cada vez mais. É isso que une nossas 2 empresas. Nós recentemente firmamos uma parceria comercial, porque nós trabalhamos para educar, sejam os cartórios ou, no nosso caso, também outros setores, que é possível dar o passo para a migração para a nuvem de maneira bem estruturada, ainda reduzindo custos, melhorando a experiência que o seu cliente tem com a sua empresa. É isso que tem nos unido. Eu quero deixar aqui um grande abraço, que quem nos acompanhou todo esse tempo aqui, nos sigam nas redes sociais, continue acompanhando nosso podcast e até o próximo episódio. Grande abraço para vocês. Valeu.